Lição 11. A promessa de provisão. Texto áureo. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Mateus 6, verso 25a. Verdade prática. O Senhor Jesus, o nosso amigo fiel, preenche todas as nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Leitura diária, segunda, Mateus 6, verso 25. A bênção de se entregar e descansar em Deus. Terça, 1 Pedro 5, verso 7. Lançando nossa ansiedade sobre Deus, porque Ele cuida de nós. Quarta, 1 Timóteo 6, verso 8. Contentando-se com o Senhor nosso Deus. Quinta, 1 Tessalonicenses 5, verso 23. Cuidando de todas as esferas do nosso ser. Sexta, Mateus 6, verso 34. As preocupações e inquietações marcam o nosso tempo. Sábado, Êxodo 33, verso 15, Atos 1, versos 4 e 5. A provisão da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Ou do Espírito em nossas vidas. Leitura bíblica em classe, Mateus 6, versos 25 ao 31. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua altura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo, que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Comentário, introdução. Nesta lição estudaremos a promessa de provisão para o crente em suas necessidades. Sabemos que a Bíblia revela que o ser humano é composto de corpo, alma e espírito. Por isso, podemos afirmar que ele tem necessidades físicas, emocionais e espirituais. À luz de Mateus 6, percebemos a importância que o nosso Senhor dá a todas as esferas da natureza humana. Por isso, nesta lição, estudaremos acerca das instruções como promessas que o Senhor dá a respeito das inquietações e preocupações da vida. Tópico 1. A provisão das necessidades básicas. Ponto 1. Não fiqueis ansiosos. No Sermão do Monte, capítulo 6 do Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus ensina sobre as esmolas, a oração, o jejum, dentre outros temas. Ele ensinou aos discípulos a respeito de não viverem de maneira ansiosa e preocupada com as necessidades básicas da vida, pois o Deus que provê para todos os animais e os vegetais cuida também das necessidades básicas, emocionais e espirituais do ser humano. Por isso, nosso Senhor afirmou, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Mateus 6, 25a. Ponto 2. Provisão do alimento diário. No versículo 26, Jesus faz referência às aves do céu que não semeiam, nem cegam, nem fazem estoque de comida, mas o Pai Celestial provê seu alimento diário. Essa belíssima imagem bíblica nos lembra de que se Deus olha para os animais, uma categoria inferior ao ser humano, temos a certeza de que Ele olha, cuida e se relaciona com as pessoas. Dessa maneira, ele sabe que não vivemos sem o alimento diário para nutrir o nosso corpo. Ainda assim, mesmo a respeito da necessidade mais básica da vida,
devemos aprender a confiar em Deus e não ser dominados pela ansiedade. 1 Pedro 5,7. Ponto 3. Provisão da vestimenta. Da mesma forma, nos versículos 28 e 30, o Senhor Jesus faz uma referência aos lírios dos campos que não compram nem produzem suas roupas, mas o Pai Celestial os veste de maneira bela. Em relação ao ser humano, Deus interage de uma maneira muito pessoal com ele, de modo que também lhe provê as vestimentas. A respeito dessa necessidade básica humana, devemos aprender a confiar em Deus e não nos deixar dominar pela ansiedade. Tanto o alimento diário quanto a vestimenta do corpo, Deus sabe de que necessitamos deles, e por isso devemos fazer a nossa parte, 2 Tessalonicenses 3, 10 e 11, mas jamais permitir que a inquietação e a ansiedade dominem os nossos corações no processo de buscar o que comer e o que vestir. 1 Timóteo 6, 8. Tópico 2. A provisão das necessidades emocionais. Ponto 1. Somos seres integrais. A palavra de Deus revela que somos corpo, mas também alma. 1 Tessalonicenses 5, 23. Nesse sentido, além das necessidades físicas, temos necessidades emocionais. Portanto, somos seres inteiros. Assim sendo, o que se passa na alma reflete no corpo. Ela é a esfera responsável pelas emoções e pelos sentimentos. Ela se entristece, sente afeto, se alegra. Marcos 14, 34, Cantares 1, 7, Salmos 86, 4. Por isso, a mordomia da alma é indispensável para o nosso bem-estar completo. Assim como o corpo, a alma deve ser cuidada, preservada de maneira irrepreensível. 1 Tessalonicenses 5:23. A forma como lidamos com nós mesmos transborda para a forma como agimos com os outros. Ponto 2. A ansiedade no mundo. As palavras de Jesus em Mateus 6 são bem atuais. Ele trata das preocupações e inquietudes das pessoas no processo de decisões. O nosso Senhor nos alerta para o fato de a ansiedade poder nos prejudicar. De acordo com os dados do OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, o transtorno de ansiedade, bem como outros transtornos mentais, atinge cerca de 300 milhões de pessoas no mundo. O Brasil lidera o ranking mundial de ansiedade, pois ela afeta cerca de 18,6 milhões de pessoas, conforme dados da OPAS. Esses dados mostram um pouco da ausência de paz no mundo e como as inquietações estão bem presentes na vida das pessoas. Mateus 6,34. Ponto 3. A solução para a ansiedade. A nossa solução sempre está em Jesus. Não há enfermidade que ele não possa curar, mesmo as emocionais. Mateus 12,15. Ao longo do Novo Testamento, o apóstolo Paulo nos ensina a cuidar do que pensamos. Filipenses 4, 8 e 9. A guardar o nosso coração e sentimentos de toda inquietação. Filipenses 4, 6, 7. A lançar a nossa ansiedade em Deus e descansar nele. 1 Pedro 5, 6 e 7. Assim, pela palavra de Deus, sabemos que as enfermidades emocionais podem trazer prejuízos grandes para a nossa vida. Por isso, a Bíblia nos alerta a respeito do cuidado que devemos ter com a nossa alma. O nosso Deus nos assegura a vitória também sobre a ansiedade. Salmos 55, 22. Tópico 3. A provisão das necessidades espirituais. Ponto 1. A necessidade de salvação. Além de ser corpo e alma, o ser humano também é espírito. Por isso, temos necessidades espirituais. A maior delas é a salvação. Essa necessidade foi causada pelo pecado devido à queda dos nossos primeiros pais. Romanos 5:12. Essa necessidade não é apenas de um indivíduo, mas de toda a humanidade que carece de salvação. Romanos 3:23. Assim, tudo o que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário providenciou a salvação e preencheu a necessidade espiritual do ser humano. João 3, 16 ao 18.
Ponto 2. Necessidade da presença e direção de Deus. Outra necessidade espiritual de que o ser humano tem é da presença e da direção de Deus na vida. A cada dia que passa, precisamos buscar a presença de Deus mediante a oração para fazer a sua vontade em nossa vida. Êxodo 33:15, Atos 1, 4 e 5. Além dessa preciosa presença, precisamos também da direção divina em nossa jornada. De tempos em tempos, precisamos tomar decisões, fazer escolhas e agir. Por isso, não podemos fazer nada sem a direção divina. Para isso, nós temos o Espírito Santo, o nosso ajudador, e a Palavra de Deus como bússola. O Espírito Santo nos ilumina no entendimento das Escrituras e por isso nos guia em tudo. Romanos 8:14. Ele preenche essa necessidade espiritual. Ponto 3. Necessitados do Espírito Santo. A direção do Espírito é indispensável. Mais fundamental ainda é a presença do próprio Espírito em nós. Já dizia o salmista: não retires de mim o teu Espírito Santo. Salmos 51:11. Para cumprir a sua missão na terra, o Senhor Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. Atos 10:38. Da mesma forma ocorre conosco, pois só o Espírito Santo pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. João 16:8. Só o Espírito Santo pode nos capacitar para evangelizar de maneira eficaz. Atos 1:8. E até as nossas intercessões não serão bem-sucedidas sem a ação poderosa do Espírito Santo. Romanos 8:26. Sem essa obra, a igreja não pode avançar. O Espírito Santo provê a nossa necessidade espiritual. Conclusão. O nosso Deus, por meio de seu Filho Jesus Cristo, provê todas as nossas necessidades, quer de natureza física, quer emocional ou espiritual, pois Deus nos trata como pessoas inteiras. Dessa maneira, somos convidados a colocar cada área de nosso ser em plena dependência de Deus. De fato, não deixaremos de enfrentar desafios, de tomar decisões arriscadas. Contudo, podemos descansar em Deus e, mediante a presença e direção do Espírito, experimentar um período de plenitude em sua presença. Amém.